Então, boa noite, pessoal. Vamos seguir no nosso estudo, né, na nossa prática e contemplar esse livro muito especial do Lama, né, Roda da Vida como Caminho para a Lucidez. A gente está no segundo capítulo e vai começar a Vidya, né? Então, o segundo capítulo ele vai tratar da segunda nobre verdade, que são as causas do sofrimento. E aí, de uma forma mais específica, mais aprofundada, é o estudo dos 12 elos da originação interdependente. Então, nós vamos começar fazendo a nossa prece inicial, e depois a gente faz um tempo de silêncio. Vamos lá, e aí? Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela, né? Bom, na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cindy. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Orgenidina Jansan, Pema Gesardun Pola, Yanseng Chogi Nodrune. Pemagine Jitsundra Urdu Kandro Mampe Kor Iki Jesu Dadru Ki Lochir Jesu Son Guru Pema Siddhi Hon Urgen Yogi Yang San Pema Gesar Dampola Yenseng Chigi Nodruni Imagine Jitsundra Kordu Kandro Mampe Kur Kiki Jesu Dadru Ki Jinji Lochi Sheksu Son Guru Pema Siddhi Hum Refúgio Bodhicitta no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodam Soji Chonam Jancho Bardu Dani Chapsuchi Nagi Jingso Jinpe Sonanchi Drola Pinchi Sanje Rupa Sangye Chodan Sochi Chonamba Janchu Bardu Dani Shabsu Chi Nagi Jingso Jinpe Sonanchi Drola Benji Sanje Drupal Show. Então, a gente vai fazer um tempo de silêncio. Vão ser 15 minutos. Eu vou conduzir no começo e depois a gente vai manter o silêncio.
Então, encontre uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Lembre, é bem importante manter a coluna ereta, mas deixar os ombros bem relaxados, suavizar o semblante, deixe a sua face relaxada. Faça algumas respirações profundas, trazendo a mente de volta para casa. Nós vamos praticar shamatha, permanência serena, com foco nos lumes da nossa energia. Inicialmente, nós podemos observar o movimento natural da respiração, seja no abdômen, expandindo e contraindo, seja nas narinas, com o ar entrando e saindo. Por alguns instantes, acompanhe esse fluxo natural, de modo apenas a testemunhar o fluxo da respiração. É muito importante trazer a mente de volta para casa, deixar de lado toda e qualquer preocupação, toda e qualquer atividade mental que tenhamos sustentado até o momento. Nós escolhemos um foco, desligando outros. O que foi feito, foi feito. Agora é trazer a mente para esse momento. Deixe o seu olhar repousando de modo calmo, natural, sem forçar, apenas repousando à sua frente. Os olhos semicerrados, os ombros relaxados, coluna ereta e o fluxo natural da respiração. Vamos observar agora o peso do nosso corpo, observar o contato com o chão, com o colchonete, com a cadeira, onde quer que você esteja. Perceba esse sentido do tato. Veja a força, veja a firmeza, perceba a sensação de estabilidade. Como uma montanha, o corpo se posiciona para a prática. Esse é o elemento terra, o aspecto terra da nossa energia primordial. Agora que a mente se familiarizou
Então, esse aspecto terra da energia, a estabilidade, a força, a firmeza. Vamos observar o relaxamento, a soltura, a não obstrução. Perceba que é um fluir natural da energia no nosso corpo. Você pode observar como um movimento, como uma vibração. Não é preciso visualizar coisa alguma, apenas observe seu corpo. Se você não perceber nada, nenhum problema. O mais importante é permitir-se estar presente e aprofundar o relaxamento. Esse é o aspecto do elemento água, o nome do elemento água. Então, nós observamos o nome do elemento terra, a força, a firmeza. Observamos o nome do elemento água, a energia que flui natural, relaxada, sem obstrução. Então, percebemos agora o calor que surge no corpo, uma brasa, algo que aquece. Veja se você consegue reconhecer diretamente partes do corpo mais quentes, partes do corpo mais frias. E onde há esse calor, perceba que é possível movimentar esse calor. Tendo observado o elemento terra, a força, a estabilidade, a sensação de firmeza, tendo percebido o elemento água como um relaxamento, uma fluidez, uma não obstrução, nós notamos o calor no corpo e ele pode fluir quando a água está desimpedida. Veja o calor se espalhando no seu corpo, aquecendo cada parte. O elemento fogo é esse calor que é nutritivo, que é curativo. Essa energia vital que flui por todo o corpo. Lembre-se que você está gerando esse olhar interno, mesmo que o olhar físico, os olhos físicos estejam abertos, a atenção mental está voltada para o mundo interno. Agora vamos observar então o elemento ar, que sopra a brasa do elemento fogo, o calor. Perceba que quando inspiramos e exalamos, podemos observar o fluxo da respiração e o calor associado à própria respiração. Lembre-se, estabilidade do elemento terra, fluidez do elemento água, calor do elemento fogo, expansão do elemento ar. Quando inspiramos, o tórax se expande, temos a sensação de abertura, como quando subimos ao pico de uma montanha. A mesma amplidão, a espacialidade.
Então, agora observaremos o elemento éter, a intenção, o brilho, a eletricidade, o interesse na prática. É esse brilho, é esse interesse, é esse elemento éter que aciona os outros elementos. O éter, observamos o elemento ar, de forma concomitante à respiração e o fluir da energia, o calor do elemento fogo, a fluidez do elemento água e a estabilidade do elemento terra. Então, essa é a nossa prática, nos familiarizar com a nossa própria energia. Vamos manter o silêncio nos próximos minutos e seguir nessa prática. Então, vamos retornando. Eu achei que passou muito rápido esses 15 minutos. Vocês acharam também? Ou demorou? Passou rápido, foi ótimo. Não, muito bom, né? Eu pus para despertar até para ficar bem certinho, das 8h15 às 8h30. E essa prática dos lungs é muito poderosa, assim, né? Parece que organiza, estabiliza a energia, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer fazer algum comentário sobre a prática? Tudo bem? Tudo bom, Vera? Uhum. Eu acho Tudo interessante, bem. Gabriel, Uhum. o Pode negócio falar, Pedro. dos. Eu acho interessante essa coisa dos lungs, porque
ao mesmo tempo que, que, que não pode ser literal, mas ao mesmo tempo é literal, né? Porque é energia, mas o nosso corpo é formado por esses elementos, né? Tem água, tem terra, tem tudo isso, né? Então, assim, é literal e ao mesmo tempo não é. Aí eu fiquei me lembrando do ano passado, quando a gente teve aqui em Manaus uma das maiores ondas de calor, assim, da história, né? E era a onda de calor junto com a fumaça das queimadas e junto com a seca também dos rios, né? Então, pensa, tá, ficou todo mundo assim muito mal, porque era muito calor do fogo e ao mesmo tempo sem a fluidez da água e sem o espaço do ar. Então as pessoas começaram a se estranhar, assim, começaram a ficar meio agressivas, sabe? E aí eu me lembrei que era essa coisa dos lungs também, que estava Isso descompensada, mesmo, né? cara. Coisa mal. É, sem dúvida, Pedro. O ambiente externo também contribui, né, para nós. Então, a harmonia dos elementos também a gente sabe que ajuda na harmonia do nosso elemento do corpo, né? Os elementos do corpo, eles não são separados dos elementos do que é visto como externo, né? Porque você veja, tudo que compõe as nossas células já foi célula ou componente de célula de outros seres em todo o ambiente, né? Então é isso, nada do que a gente tem é nosso, é uma coisa separada, estanque, é totalmente interdependente, né? Não é só o que a gente herdou dos nossos pais, mas é muito do que a gente foi recebendo no nosso dia a dia, na nossa alimentação, na nossa respiração, né? Nas nossas escolhas, a gente foi compondo o nosso corpo. E a mente, ela acaba sendo aquilo que direciona a energia também. Não é só o que produz pensamento ou que reconhece os fenômenos, né? Ela acaba movimentando a energia. Então, quando a gente faz a prática dos lumbes, é muito importante a gente deixar a mente relaxada e repousar no espaço do corpo. Tem que deixar a mente permear todo o espaço do corpo. É como se fosse assim, ó. A gente tem a tendência no Ocidente de achar que a nossa mente está na cabeça, de alguma forma muito estreita, não é isso? Aí a gente vai tentar observar todo o nosso corpo, como se a mente habitasse, e na verdade ela habita todo o corpo. E aí você vai gerar essa familiaridade com os fenômenos que surgem, as sensações que surgem. E aí vai vir a questão dos lumes. E eles são literais mesmo, é verdade. A gente, tudo que a gente tem no nosso corpo é formado dos elementos, né? Que eu posso chamar de outras formas, né? Mas é isso mesmo. E daí é aquilo, não julgar, não gerar uma aversão ou um apego. É muito esse treino, livre de apego e aversão. O yoga repousa. Ali a prática da lucidez, da consciência, vai observar a energia, né? E a gente sempre lembra de não ficar visualizando, né? Não precisa visualizar o fogo, né? Uma chama, não. Eu observo, você consegue olhar o teu corpo agora, virar o foco da sua mente, da sua atenção para dentro e ver onde está quente? Faz esse teste. Dá para sentir onde está calor? Está quente? Tem algum lugar que está quente no teu corpo, no peito, algum lugar? Então, isso é o elemento fogo. É muito direto, tá vendo? Você sente que tem uma firmeza, uma estabilidade no teu corpo? Isso é o elemento terra. Você sente que tem espaço para ouvir, espaço para pensar, para surgir pensamentos, durarem um tempo e cessar? Esse é o elemento ar. Tem que ter espaço. E tem uma intenção, tem um interesse, tem uma motivação, uma vontade, um desejo, uma aspiração. Isso é o elemento éter. É o brilho, né? Então, cada elemento é isso que a gente vai olhar. E aí a gente vai se familiarizar com esse fluxo, como é que operam os elementos no meu corpo. Sem ter o julgamento, entende?
sem ter apego por aquilo que eu gosto e aversão por aquilo que eu não gosto. É meio que eu vou observar aquilo como uma testemunha, ver surgir os elementos. Se eu conseguir repousar dessa maneira que a gente foi descrevendo, os elementos naturalmente vão se equilibrando. A pessoa vai melhorando de saúde, ela pode curar alguma doença. Isso é comum na história, né, das práticas dos praticantes, né? Isso é o natural. No geral, a gente sofre, né, porque os nossos lumes eles se desequilibram no dia a dia. Claro que tem muito a ver também com o lume que está nos elementos do entorno, igual o Pedro falou. Você está lá no calor, né, com fumaça, sem água, você já começa a gerar um tipo de paisagem, que na verdade é gerado pela mente coletiva, né? É a mesma coisa que a gente aqui. A gente tem muito frio, muita umidade, e aí a gente tem que gerar o calor. Então, assim vai, né? Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil. Façam essa prática, se familiarizem com seus próprios lungs, né? Sua própria energia. É muito bom isso, porque depois a gente vai ver que realmente a mente é aquilo que movimenta a energia. Você vai perceber que eu não precisa de um café para despertar, ou não precisa de um chá para esquentar, sabe? Você consegue, se você entrar nessa prática, você consegue fazer isso surgir de modo natural. É uma qualidade inerente nossa. A gente pode gerar o interesse, despertar a lucidez ali sem precisar de um café, por exemplo. Tá bom? Então, nós vamos ler lá na página 41, que nós estamos começando a vidya, né? A perda de visão. Acho que é isso, né? Que nós paramos. A gente tinha lido de forma geral, lá panorâmica, os 12 elos. Agora nós estamos no capítulo 2 que está falando sobre a segunda nova verdade, né? Que são as causas do sofrimento. Acho que é isso, né? Agora Daniel, vamos. Pode falar, Dani. eu queria te perguntar se, de repente, enquanto quando você começou a fazer a meditação guiada dos cinco lungs, eu ia gravar com meu celular, mas já tinha começado e tinha pensado se de repente daria para você gravar para gente uma meditação guiada dos cinco lungs, falando do aspecto sutil, grosseiro e secreto. E só o áudio, e aí mandar pra gente no grupo, que daí eu tenho bastante dificuldade em fazer sozinha os cinco lungs, sabe? Sem ser guiado. Só até conseguir pegar um pouco mais da prática, sabe? Sim, com certeza, Dani, tranquilo. Eu faço sim. A gente podia, Perfeito. né? É tranquilo, a gente faz uma gravação, alguns minutos, depois aquilo pode ir se estendendo, né? Vai treinando. A gente tem textos também que a gente olha, os cinco lundos, que o Lama trabalhou bastante com a gente lá 2011, 2012. Esse tema ele conduzia bastante, né? Ele conduzia a prática dos lungs e ele também dava retiro explicando tudo, né? Mas eu acho que vale a pena, Dani. Obrigado, eu vou fazer sim, que daí a gente faz um áudiozinho, pode ficar bom para as pessoas, né? Para poder acompanhar. Ótimo. Obrigada. Opa. Então vamos lá. A Vidya. É tipo, a Vidya não é fácil. Não é mais ou menos isso? Ou como diria a avó, a Vidya não é bolinho, não, né? Ai, ai. Fora as piadas grotescas, né? Vamos lá, então. A é negação, vidya é visão. Então é a perda da visão ou a não visão, né? O primeiro dos 12 elos, a vidya, é simbolizado na roda da vida por um cego tateando o chão com sua bengala. Para compreender a vidya, vamos iniciar com o exemplo de um cubo. Então, a gente está lá na página 41, na página 40 tem a foto do cego indo em direção ao precipício. Essa é a ideia da vidya, né? Que ele não vai conseguir ver. No cubo, temos os traços. Se olharmos para o desenho por alguns minutos e com bastante atenção, perceberemos que esses traços
proporcionam pelo menos duas imagens. À frente do cubo, repentinamente, torna-se o fundo do que parece ser um outro cubo, sem que nada se altere de fato, a não ser a nossa visão. Todo mundo consegue ver isso? Então a imagem está ali do lado. Vocês estão com o livro, né? Todo mundo está com o livro? Tranquilo? Ó, quem não tiver com o livro, está aqui a Eu não imagem. tenho esse livro, viu, Gabriel? Ah, ó, é esse aqui, ó, Vera. Pode pegar emprestado com alguém, às vezes o Milton tem, o pessoal aí na Sanga Hum, tem. Até lá na própria biblioteca deve ter. É bom para poder uhum. acompanhar, né? Então, aqui, ó. Aqui é o cego, que é o primeiro dos 12 elos, a Vidya. E aí ele fala para a gente olhar o cubo, ó. Quando eu olho o cubo, eu vejo pelo menos dois cubos. Vocês conseguem ver isso? Então, ó, aqui tem uma face, certo? Aqui tem uma outra face, como se ele tivesse virado para cá, assim, né? Tá vendo? Aqui é a parte de cima. Esse vocês viram? Tá vendo essa face aqui é a parte de cima. Agora eu troco o meu olhar e eu boto uma face aqui, ó. Uma face aqui e a outra face aqui embaixo. Deu para ver? São dois cubos distintos com os mesmos traços. Um cubo virado para baixo, um cubo virado para cima. Deu para entender? Não é o mesmo cubo. São dois cubos distintos, com os mesmos desenhos, mesmo traço. Não é interessante? Então a gente não fez nada na figura. A gente só mudou a posição do nosso olhar. E aí, primeiro que nem tem cubo, né? Porque isso aqui é 2D, duas dimensões. É um plano. Um cubo teria que ter profundidade. Então isso aqui seria o quê? Um hexágono, né? Como a gente comentou. Mas aí eu vou conseguir, com o meu olhar, gerar um cubo aí. Parece que eu vejo alguma coisa flutuando. Não parece que tem profundidade? Todo mundo viu os dois cubos? Deu certo? Tem gente que às vezes não consegue. Vamos seguir então a leitura. Isso é muito bom, gente, quando a gente vê o cubo, sabe por quê? Porque é a mesma coisa que eu estou vendo, se eu mudo da minha posição de mente, eu vejo outra coisa. E isso é para tudo na vida, não é verdade? Qualquer situação não tem como. Não é só uma visão final, acabada, né? Uma verdade absoluta. Tem outra posição que vai construir a realidade de um outro jeito. Então, a frente do cubo, repentinamente, torna-se o fundo do que parece ser de um outro cubo, sem que nada se altere de fato, a não ser a nossa visão, como eu falei, né? Mudou a posição da mente, o olhar construiu um outro cubo. Logo, podemos concluir que a experiência que temos a partir dos traços ultrapassa o que é determinado pelos traços. Isso dá para entender, né? Então, a gente não fica preso apenas aos traços, a gente ultrapassa eles, a experiência que a gente constrói, né? A experiência é determinada por uma operação mental interna. Quando localizamos essa operação mental, vemos que temos liberdade diante dela. Ou seja, podemos conduzi-la para um resultado ou outro. Então, essa liberdade é muito importante a gente lembrar, né? Então, eu posso olhar de um jeito ou olhar de outro, eu tenho essa liberdade. Podemos criar um clique interno que nos faz passar de uma experiência para outra. Sem que nada externamente se altere, eu mudo a experiência que eu estou passando, né? Temos que segurar com muito cuidado essa capacidade de poder passar de uma visão para outra, porque ela é a essência da liberdade. Quando abdicamos disso, qual liberdade nos sobra? Temos a liberdade de pintar o cubo, emoldurá-lo. Achamos que isso é liberdade, mas nesse momento não temos mais liberdade alguma. Então, quando eu pego e me fixo no cubo, ele é de um certo jeito, e eu começo a pintar, emoldurar, fazer alguma coisa com o cubo, eu perco a liberdade da construção, né? Não temos mais liberdade alguma, ele fala. Então achamos que isso é liberdade, mas nesse momento não temos mais liberdade alguma.
ficamos com a visão congelada. Temos a percepção de que o cubo está no papel. Assim surge a separação, sujeito-objeto. Surge o observador em um lugar e o objeto em outro, separados. Então, isso é a avidya, né? É a definição de avidya, que é a dualidade, né? Entre observador e objeto, sujeito e objeto, né? Ainda que saibamos que o cubo não pode estar no papel, porque ele depende de uma operação mental, quando essa operação mental se dá, o cubo efetivamente aparece como se estivesse localizado no papel. Então, a essência da experiência de separatividade, ou seja, né, o objeto e o observador, a separação, separatividade, está na dependência da operação mental de avidya. Eu preciso aplicar a avidya como uma operação mental para poder ter aquela experiência. Ela cria a experiência de cubo no papel. A incapacidade de reconhecer essa operação complexa é o que chamamos de avidya, ignorância. Surge a cegueira que nos impede de ver as coisas como realmente são. Então, a essência da experiência da aparente separatividade entre objeto e observador está na dependência da operação mental de avidya. Ela cria a experiência do cubo existindo autonomamente diante de nós. Pelo raciocínio, agora estamos na página 42, percebemos que o cubo surge de forma inseparável da nossa mente, que é a coemergência, né? Surge de forma inseparável. Quando a nossa mente se posiciona, o cubo aparece. Quando se posiciona, se reposiciona, o cubo aparece de outra forma. Então, o cubo para cima, o cubo para baixo. Essa é uma operação verdadeira, mas que está oculta. É espantoso que um desenho tão simples seja capaz de oferecer tal compreensão. Esse é o segredo secretíssimo de Avidya. Quando olhamos um Buda pintado em tecido, vemos o Buda no pano, mas na verdade ele é inseparável de nós. O que existe é tinta sobre o tecido, mas nós vemos o Buda, do mesmo modo que vemos um cubo onde só existe papel e traços. A separatividade é construída, a experiência de separatividade é limitante, porque ela não existe de fato, não é real. Quando olhamos uns aos outros, também nos vemos separados, vemos os outros com qualidades que parecem brotar deles mesmos. Essa forma de olhar também é a vidya. As qualidades que vemos nos outros são inseparáveis da nossa própria mente. Olhe a foto de alguém. Você vê qualidades nessa pessoa, você desenvolve sentimentos ao olhar a foto, mas não há ninguém ali, apenas papel e tinta. Assim, de onde viriam as qualidades que você está vendo? As qualidades que vemos nas fotos surgem de nossa própria experiência kármica. Assim, o conteúdo das fotos pode mudar com o tempo. Nós mudamos e as fotos não mudam. E não apenas as fotos, nossas lembranças mudam, o passado muda. O passado se estrutura a cada momento, como uma nova experiência na nossa mente. Veja então que o passado não está estanque, né? Não é uma coisa. Ele está sempre em construção. Também ele é a manifestação dessa mente criativa e incessante. A luminosidade não obstruída, livre e criativa, manifestada através da mente, é a natureza de Buda dentro de nós. Então, aqui ele já está apontando direto a nossa verdadeira natureza, né? Quando a gente vê essa luminosidade. Luminosidade é no sentido de criatividade, de construir uma mente incessante, lúcida, não obstruída, livre, que pode se manifestar, né? Essa é a razão pela qual podemos dizer que a natureza de Buda está em toda a nossa experiência. Por manifestarmos a vidya, podemos dizer que temos a natureza de Buda. Por nos enganarmos, por criarmos a parcialidade, podemos dizer que a natureza de Buda está presente em nós. Então dá para entender? Por liberdade, nós podemos gerar a vidya. Basicamente é isso. Então eu posso gerar a experiência de parcialidade, né, de dualidade, de separatividade, porque eu tenho a liberdade. Então, onde a parcialidade se ancora?
na natureza última, na nossa capacidade de criar as coisas. Por que não vemos isso? Por causa de avidia, pela capacidade de ocultação que a delusão manifesta. A questão do cubo, né? Voltando ali no exemplo. Capacidade de ocultar a delusão manifesta. Então, eu olho para aquilo, eu posso não ver o cubo. Tem pessoas que não veem o cubo, que veem apenas com os traços. Tem pessoas que veem só um cubo. Eu já fiz essa experiência. Peguem e mostrem para familiares, amigos, sai mostrando. Faz com 10 pessoas. Tem sempre uma ou duas pessoas que não veem, mesmo que você fale. Ela não consegue ver aquilo. É interessante. Tem que ter um cubo interno, né? Aí ele vai falar, a vidia manifesta dois aspectos simultâneos. A capacidade de manifestar, que é a luminosidade, e a capacidade de ocultação. Ou seja, não ver que aquilo foi criado, que aquilo foi construído, que aquilo foi manifesto. Tá fazendo sentido isso, pessoal? Tá tranquilo a leitura? Precisamos de alguma explicação? Tá tudo bem? Uma pergunta? Então, vamos seguir. Regra dada, né? Como é que era que a gente falava lá? Agora vamos seguindo, né? Daí tá compreendido. A manifestação de avidia produz um fechamento. A manifestação de avidia produz um fechamento. Quando uma coisa aparece, produz uma ocultação, pois deixamos de ver outras coisas, de ver outras. E essa ocultação também passa despercebida. A avidia gera a ocultação da ocultação. Isso é a estreiteza da visão, uma estreiteza que parece amplidão, pois todo um panorama se descortina, surgem imagens, visões, aparentemente concretas, ao mesmo tempo em que outras opções de experiências ficam ocultas pela experiência das imagens surgidas. A vidya nos permite operar no mundo, mas sempre através da delusão. Quando um objeto surge a delusão e o impulso de ação correspondente. Deu para entender, gente, que ele faz a ocultação da ocultação? É como se fosse um ponto cego. Você não vê que tem um ponto cego, deu para entender? Ele oculta o próprio ponto cego. Vamos ver exemplos, né? O Lama vai trazer aqui, ó. O cinema é um bom exemplo para se entender o processo de avidia. Quando entramos na história de um filme, a responsividade começa a se manifestar. Sentados em nosso sofá ou na poltrona do cinema, com um pacote de pipoca em uma mão e um refrigerante na outra, sentimos emoções ligadas às imagens que surgem na tela. Isso é a vídea operando, a delusão. Ficamos presos ao filme, choramos, rimos, nos assustamos. Se a televisão e o cinema existissem na época do Buda, ele certamente iria apontá-los como um bom método de prática. O Buda usou os exemplos da época, como a pintura e o teatro. Estamos vendo um filme, temos vontade de chorar e pensamos: essa vontade de chorar é completamente tola. Ainda assim, evitar o choro é uma construção. Chorar também é uma construção. Às vezes choramos e paramos, achando a situação ridícula. Depois voltamos a chorar. Mais uma vez, nos sentimos ridículos e paramos novamente. Assim, vagueamos por várias paisagens. No entanto, se tivermos lucidez durante o processo, poderemos optar por chorar ou não. Isso tanto faz, né? Tendo lucidez, podemos pensar: o choro é perfeito dentro deste conjunto de situações. Eu estou nessa paisagem e nela o choro é completamente natural. Para elucidar o processo, podemos avançar por dentro daquela paisagem. Podemos chorar para perceber a experiência de sofrimento em que os seres estão imersos. Nesse caso, não existe a ocultação da ocultação. Não estamos presos. Nós andamos por dentro da paisagem, temos as experiências, mas com liberdade e lucidez em meio ao processo. Então, é isso que nós tentamos
recuperar, né? Recobrar na nossa prática. Essa liberdade, essa lucidez em meio às bolhas, né, de realidade. É isso que o Lama está descrevendo. Quando a gente entra no cinema, por exemplo, ou vai assistir um filme, uma série, o que for, é como se eu desligasse o mundo externo, apaga da nossa mente o nosso corpo, apaga a paisagem no entorno. Eu esqueço que eu estou num cinema. A minha mente se projeta totalmente para dentro daquele mundo virtual, daquela história. E eu passo a operar a partir daquela bolha de realidade. Isso é a vidya. Dá para entender, gente? Então, isso ele entrou dentro daquele universo. E você se super identifica com aquela história. E aí você chora, aí você sofre, aí você se alegra. De repente você está falando, mata, mata, né? Aquele que tem que sobreviver. Sabe assim? Você começa a tomar partido, você entra naquela história. Deu para entender isso, gente? Isso é como se fosse o cubo. Pode falar, Diego. Oi, Gabriel, boa noite. Boa É, noite, Diego. então, no caso, eu fiquei com dúvida, né, nessa parte, né, que o Lama fala que, no entanto, se tivermos lucidez durante o processo, poderemos optar por chorar ou não, tanto faz. Mas aí, nesse caso, a lucidez poderia ser interpretada como a consciência de que você está numa bolha, no exemplo do cinema. Tipo, você tem consciência de que aquilo ali não existe, que é. Isso, é como Que se é você voltasse um passo atrás. Você uhum, percebe, calma lá, isso é só um cinema. Isso é uma história, isso é uma construção. ok. Você relembra daquilo, é como se você tivesse um sonho lúcido. Você acorda no sonho, você desperta. Quando você não sabe que está sonhando, você entra naquela história e aquele sonho se torna muito real. Aí agora que eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Quando você acorda do sonho, opa, era só um sonho. Então a Mas, lucidez é voltar um passo atrás. É você lembrar, espera um pouco, isso aqui é um cinema. Eu tenho liberdade, eu posso entrar naquela história. E aí eu posso chorar ou não. Eu tenho liberdade. A questão maior, digo, é relembrar da liberdade. Porque se eu tô dentro da história, cara, a questão maior é como se eu não tivesse liberdade, você entendeu? Eu começo a sentir as emoções, eu começo a ser arrastado karmicamente para aquilo. Parece que eu não tenho escolha, e entendeu? entendo, é porque seria assim o equivalente a você, por exemplo, perder uma pessoa querida, um amigo, um familiar, né? E você ter consciência de que aquilo ia acontecer, que vai acontecer com todos, mas você mesmo assim se permite sofrer por aquele momento. Seria, tipo, você tem a consciência de que aquilo ia acontecer, né? Vai acontecer com todos, mas mesmo assim você escolhe viver o luto, digamos assim. Você Ah, não entendi. precisa negar a bolha. Isso é a história clássica do choro de Marpa, que é um grande mestre tibetano, foi mestre do Milarepa, né, o Marpa, da linhagem Kagyu, né, que a gente comentou do Gampopa. Então era Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa e Gampopa, né? Então o Marpa, ele era um mestre iluminado, que ele era tibetano, tinha estudado e foi para a Índia, recebeu os ensinamentos, teve a realização e voltou. E ele trabalhava como um camponês, assim, um fazendeiro, ele tinha uma família, trabalhava, tinha uma vila, né, uma aldeia, e ajudava as pessoas, né, dava os métodos de meditação. O próprio Milarepa praticou com ele. O Milarepa era um assassino que matou 35 pessoas lá por vingança, e assim, ainda assim, ele atingiu a iluminação naquela mesma vida, sendo aluno do Marpa.
O que acontece é que um dia o filho do Marpa, que também era um Bodhisattva, que também praticava a virtude, ajudava os seres, ele sofreu um acidente com um cavalo e ele morreu. E aí o Marpa teve esse momento que ele poderia chorar ou não. Ele tinha essa liberdade. E ele optou por chorar. Então ele manifestou o luto do pai, mas não que ele tivesse preso na ilusão daquilo, mas ele viu que aquele ser era um bodhisattva que ia ajudar muitos seres. E aconteceu de acabar interrompendo aquela vida, aquele fluxo mental, né? E ele se manifestou assim. E não precisaria chorar. Aí, entendi, Gabriel. Muito obrigado. Opa, imagina. Esse é o nosso treino também, né, Diego? É a gente entrar nas histórias, fazer parte delas, mas lembrar que elas são histórias. É isso que é a questão, né? Que tudo é uma bolha, é uma construção, não é uma coisa final ali. Então, quando eu entro no meu trabalho, quando eu entro na minha casa, encontro a minha família, meus amigos, sempre é uma realidade construída. Nunca é uma coisa final, pronta, acabada, que isso é assim e pronto. Não é? As coisas estão sempre mudando e elas são sempre uma construção, né? E aí eu vou optar em entrar naquela história, mas eu tenho que guardar essa liberdade de poder me manifestar de um outro jeito. É igual eu posso olhar o cubo para cima, o cubo para baixo. Tenho a liberdade de olhar aquela realidade, né? Eu que estou construindo ela. Muito bem, então vamos seguir aqui na leitura. Então, tendo lucidez, podemos pensar: o choro é perfeito dentro desse conjunto de situações. Eu estou nessa paisagem e nela o choro é completamente natural. Para elucidar o processo, podemos avançar dentro daquela paisagem. Podemos chorar para perceber a experiência de sofrimento em que os seres estão imersos. Nesse caso, não existe a ocultação da ocultação, né? A vidya. Não estamos presos. Não estou dentro da bolha achando que ela é real, final, concreta, aquilo é sólido, né? Nós andamos por dentro da paisagem, temos as experiências, mas com liberdade e lucidez em meio ao processo. Quando estamos presos por avidya, a paisagem em que nos encontramos parece ser a única realidade, e a nossa ação ou reação parece plenamente justificada. As paisagens e as nossas ações sempre correspondem a algum dos seis reinos. A experiência parece completamente sólida, não vemos outra saída. Se alguém disser que não precisamos passar por aquilo, que poderíamos agir de um outro modo, reagiremos um pouco irritados. Aqui já é a cobra, né? Se defendendo, né? Então a gente fica meio irritado quando a gente reage assim. Alguém fala, não, não precisa fazer assim. É porque você não está na minha pele, você não sabe como é aqui. Então essa é a experiência, né? Não vemos solução. Fomos fisgados, engolidos pelo processo de delusão e pela aparente concretude de tudo ao nosso redor, como com o cubo. Temos a sensação clara de estarmos imersos em um mundo externo a nós e independente, sabe? Ele não depende da nossa mente, ele já é externo, ele está acabado, pronto, fixo, fora. A prisão de avidya se manifesta em corpo, fala e mente. Quando choramos, as lágrimas descem pelo nosso rosto, o corpo está atuando. A fala, que no budismo equivale à emoção, está envolvida também. Sentimos nossa energia consumida por pensamentos negativos. A mente torna-se refém desse processo completamente abstrato. A prisão é irreal, mas estamos enclausurados na experiência. Então a gente passa mal com a história do filme. Ou é como se fosse o ator, né, que passa mal com o personagem. Ele sai mal dali. Ele estava atuando, interpretando um personagem. Ele entra tanto na bolha que ele não sabe como ficar, como fazer depois. A gente já sabe de histórias, né?
O pessoal que interpretou o Coringa, por exemplo, do Batman, né? Isso é mal mesmo. Gente, dá para ver aquele que fez o Iluminado também, né? O Jack Nicholson falando que não foi fácil para ele sair do personagem. Ele super se identificou com aquilo. E aí ele ficava naquele sofrimento, naquela paisagem, né? Como foi lá o outro rapaz, lá o Red Leather também que morreu, né? Muito bem. Então aqui a gente tem a sensação clara de estarmos imersos em um mundo externo a nós, independente, né? Tá naquela história. Então, a mente torna-se refém desse processo completamente abstrato. A prisão é irreal, mas estamos enclausurados na experiência. Se nos desentendemos com alguém, podemos ver a pessoa como inimiga. Achamos que ela quer nos causar mal, e essa sensação nos faz mal. Se a pessoa diz, mas eu tenho maior carinho, maior respeito por você, talvez venhamos a sentir um grande alívio. O peso que tínhamos em cima de nós se dissolve. E esse peso era irreal, vinha da delusão, de avidia. Quando a gente tem alguém que a gente não se dá bem, que a gente pode até eleger como inimigo, nós somos os primeiros que vão sofrer, né? Como o Dalai Lama fala, quando eu tenho raiva ou tenho aversão, hostilidade, penso que alguém faz mal para mim, é como se eu estivesse bebendo um veneno. Então eu encontro a pessoa, é como se eu tivesse um voodoo e eu fico espetado, eu fico todo torto quando eu vejo uma pessoa que eu sinto que é minha inimiga. Pode ser que essa palavra é um pouco pesada, né, hoje em dia, assim. Então não vamos falar inimigo. Uma pessoa difícil, que você tem uma dificuldade na relação. Então, quando você encontra essa dificuldade na relação, que você acha que ela é uma pessoa difícil, geniosa, parece que vem dela isso, na mesma hora surge em nós aquilo. A essência da experiência de separatividade está na dependência da operação mental de avidya. Ela cria a experiência do cubo no papel. Então, para finalizar o capítulo, né? Ele volta com a imagem do cubo. Nessa outra imagem, vocês conseguem ver também o cubo de um lado, o cubo do outro? Agora, sem eu mostrar, ficou mais fácil? Tranquilo? Então, um cubo voltado para baixo, um cubo voltado para cima. São os mesmos traços, não muda nada, mas a minha posição de mente muda a experiência, né? Muito bem. Então, esse foi o capítulo sobre a Vidya. Aqui ele dá uma dica também, né? Que ele fala da foto. A foto também é uma experiência, né? Uma forma de contemplação de a Vidya que é muito boa. Vocês peguem uma foto de alguma pessoa. Lembra que a gente já comentou, né? Se você não tem uma relação com a pessoa, é uma coisa meio neutra, indiferente, assim, certo? E aí, se você passa a gostar da pessoa, por exemplo, a namorada, né? Por exemplo, um filho, por exemplo, a esposa, alguém que você tem apego, você olha para a foto e você fica enternecido, você fica comovido, você beija a foto, não é assim? Você imprime a foto, vira um porta-retrato. Parece que vem da foto, não parece que a emoção vem daquilo que está ali, mas é só papel e tinta. O Lama fala, é o toner que está ali. Não tá, então não tá na imagem, mesma coisa o cubo. Mas só que a hora que eu olho para a foto do meu filho, eu fico enternecida. Parece que vem da foto. Dá para entender, gente? Então, isso é a operação da mente que constrói aquela experiência. Se eu não perceber que eu estou construindo, então eu estou em avidia, eu estou na cegueira. Se eu perceber que aquilo é uma construção, daí eu não estou mais preso na delusão. Então, a delusão não é ilusão, não é a mesma coisa que ilusão. Ilusão é como se fosse um mágico que faz uma truque ali para iludir a gente.
Delusão é quando eu não percebo aquilo, entendem? É quando, por exemplo, assim, eu vou no cinema e eu não penso que, que sou eu que construo a emoção, eu que construo a história. Você vai no cinema e você sente, fala, nossa, olha que filme, esse filme é lindo, chorei muito, fiquei emocionado, eu me diverti, qualquer coisa. Parece que tá no filme. Daí isso é a vidia. O outro exemplo que a gente deu, vocês lembram lá, quando a gente estudou também no Gampopa no ano passado, acho que foi talvez no começo desse ano. A gente lembrou então do cubo, lembra da foto, daí a gente pode lembrar da imagem também que a gente constrói na nossa mente, lembra? Eu construo uma esfera dourada aqui. Todo mundo consegue ver a esfera dourada? Você consegue visualizar uma esfera dourada? E você não sente, agora eu posso girar ela para um lado, girar ela para o outro, eu posso deixar ela mais brilhante, eu posso ampliar ela, posso deixar ela menorzinha. Isso tudo é luminosidade da mente, não é? E não parece que essa esfera está separada do observador? Não parece que a esfera está lá, que é o objeto, e eu, que sou o observador, estou aqui? Vocês veem como que é a vidya? Isso é a separatividade. Na verdade, é coemergente, não é? A minha mente produziu a experiência de uma esfera. Só que, ao mesmo tempo, ela produz a experiência de separatividade, de que há um eu aqui e um objeto ali. Quando eu não vejo isso, é a ocultação da ocultação que o Lama fala. Entende? Que daí eu não consigo ver aquilo, que é um processo que foi construído. Isso é a vidya. Por liberdade, eu posso gerar isso. Eu já brinquei com uma vez também, falar, imagina então uma cabeça decapitada, sangrando, putrefazendo, assim, com moscas, vermes. Ó, é só palavras, sons que eu estou gerando e vocês estão imaginando, já não deu um ruim? Você já não ficou com uma sensação estranha? Uma aversão daquilo? Aquilo é só uma construção, não é verdade? Vocês veem como que daí vai desencadeando os outros elos também, vai tendo apego e aversão ao fenômeno, né? Que é um fenômeno construído, totalmente etéreo, totalmente, né, virtual, vamos dizer assim. E daí agora a gente precisa levar para o mundo, que na verdade não é o mundo, né? Para a minha experiência de mundo, para a minha relação com os seres, né? Então eu tenho que pegar esse mesmo fenômeno, essa mesma compreensão do cubo, da foto, da esfera dourada, ou igual a Lama falou, do quadro do Buda, que ali não tem Buda naquele quadro, né? Pensa numa tanca que é feita com fios. São só fios coloridos com tinta, é pano e tinta. Mas eu construo a experiência de Buda e eu passo a sentir, e eu faço prostração, e eu faço oração, e eu mudo a minha mente, uma imagem ali. Tem gente que pode olhar aquilo e falar, nossa, tá bom, legal, não tem nada dessa sensação. Então não vem daquele pano. Dá para entender, pessoal? A experiência ela é construída a partir da nossa posição interna da mente. Então, isso que nós vamos começar a treinar. A hora que eu olhar para minha esposa, para o meu esposo, a hora que eu olhar para o meu filho, a hora que eu olhar para o meu pai, para minha mãe, para o meu chefe, para os meus colegas de trabalho, vai parecer que vem deles aquela experiência. E eles são daquele jeito. Daí eu estou em avidia. Dá para entender? Que na verdade eu estou construindo aquela experiência, como no cubo. Até porque, por exemplo, uma pessoa, ela não é todo mundo que acha aquilo dela. Cada um vai achar uma coisa diferente, não é assim? Não é que cada um vê de um jeito a situação, ou vê de um jeito uma pessoa. Se a pessoa fosse sempre legal, ou fosse sempre horrível, todo mundo ia achar a mesma coisa.
mas não vem da pessoa, vem da relação, entende? Da coemergência, como é que eu construo aquela experiência. Tá fazendo sentido isso, pessoal? Tô olhando as caras de vocês se tá muito franzido ou não. Tudo bem? Hein, Gabriel, os momentos de Fala, Léo. eleição. O momento dele, ano de eleição é um um belo movimento para a gente brincar de avídia, né? Ficar fazendo Mas é, essas, né? Porque os candidatos estão ali. A construção, se ele depende do que ele é isso. é aquilo, a polarização, né? É como se fosse fortalecer a vídia, reificar a dualidade. Aquilo é o mal, aquilo é o bem. Sabe aquele maniqueísmo medieval? Esse é o céu, esse é o santo e esse é o demônio, esse é o inferno. Aí eu vou sempre fazer assim na minha vida, né? Então a gente, como se a gente superestimasse, sabe? A gente exagera nas experiências. Esse que é o ponto, né, Léo? Porque, claro, cara, todo mundo tem qualidades e todo mundo tem defeitos, é natural isso. Somos seres humanos, a gente tem karma misto de coisas boas, de coisas ruins. E eu não deveria superestimar uns e subestimar outros. Quando eu gosto de alguém, aí essa pessoa é ótima, essa pessoa é positiva, ela tem virtudes, ela tem um bom caráter. No geral, ela é parecida comigo. Ela pensa igual a mim, né? A minha imagem e semelhança. Agora, quando tem alguém que pensa diferente, torce para um outro time, tem uma outra religião, tem um outro gosto de comida, né? Vai pensar de outro, gosta de um outro partido. Aí, essa pessoa é horrível. Ela tem todos os defeitos, porque ela é diferente de mim. Veja como que é o autocentramento, né? Como que a gente pega e baliza as experiências do entorno a partir da nosso referencial. Esse é o máximo daquela coisa antropocêntrica, assim, né? Da nossa visão. Por isso que a gente vai destruindo o planeta. A gente acha que o planeta tá para nós, né? Isso. E também é isso, né? Essas questão das verdades, né? Seja lá se existem, né? Eu acho que tem muito disso, né? Das pessoas assumirem coisas para si, enfim, por N razões, o que realmente geram essa certa de avídia, né? Porque assumir já é uma cegueira, né? Isso, você viu, Léo, o próprio Lama falando ali que o passado é construído. O É isso. passado que a gente acha que agora está acabado, finalizou, está pronto, ele não é final. O passado é sempre uma experiência que eu evoco e que eu construo de uma outra forma. Não dá para entender isso? Pensa assim, ó. 10 anos atrás, a gente não olhava para a nossa adolescência ou para a nossa infância de uma outra forma? Era o mesmo passado. Você passou pelas mesmas coisas, mas como você mudou a sua mente em 10, 15, 20 anos, você constrói aquela experiência de uma outra forma. Então, o próprio passado não é estanque, ele é vivo, ele é dinâmico, ele é construído a todo momento. Olha que incrível isso. Que, E é- aí, que, para as que pessoas mostra também, né? Pode falar. Não, não, mostra a questão da impermanência em todos os É. tempos e seja lá, espaço que a gente esteja ocupando, né? É igual olhar o futuro. Né? O Lama brinca assim, fala: a gente às vezes olha o futuro, a gente projeta ele, e esse futuro se torna um passado sem nunca ter sido um presente. Então, muitos futuros que a gente constrói, que a gente projeta, ele nunca se torna realidade em termos de experiência do presente. E aí o futuro já corre para o passado. Ele nunca virou um presente. Boa. Que legal isso. Que tem a questão que é, sei lá, um exemplo que me veio a isso é quando você vai dormir e aí você fica com insônia pensando, pensando, pensando
e não vai acontecer 100% do que você pensou, e você não aproveitou as suas horas de sono, porque não vai acontecer Uma, 100% daquilo. é, aquele sofrimento por antecipação, né? Que a gente gera uma ansiedade de construir coisas que, na verdade, são construções mesmo, né? Mas é isso, o nosso treino, então, essa semana, vamos fazer assim, né? Cada semana a gente pega, vai ser um dos 12 elos, né? Hoje é a primeira semana, vão ser 12 semanas, cada semana vai ser um dos 12 elos. Então, essa semana a gente vai tentar olhar, contemplar nas nossas experiências a vida. Então, tomar consciência é clarificar o processo, né? Então, se a gente se torna lúcido, percebendo, pera um pouco, eu tô achando que aquilo tá vindo do outro. Cadê o cubo? Sabe? Vocês, cada um faz o seu desenho, o seu cubo, põe no bolso e leva ele junto para fazer as coisas, né? E bota o cubo do lado. Quando você for construir a experiência, você lembra, opa, olha o cubo ali. A experiência é construída ou não? A experiência já está posta e eu tô aqui dando um jeito. Entendeu? É a mesma coisa, o filme está pronto. Mas se eu não perceber que aquilo é um filme, eu embarco na história. E aí eu entro na responsividade, né? Tá bom, pessoal? Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e daí a gente faz a dedicação. Mais uma vez, encontre uma posição confortável, no seu corpo, para sua mente, relaxe bem, solte, release and relax, let it be. Hoje nós contemplamos a vidya, a dualidade, a sensação de separatividade que é construída por luminosidade, pela liberdade da nossa mente. Nós olhamos os exemplos, tudo, as fotos, a esfera. Começamos a trazer exemplos do nosso dia a dia nas relações. Traga alguma situação da sua experiência atual onde você sinta que há uma cristalização, um congelamento, que aquilo é real, sólido, final. Seja no trabalho, seja na família, algum ponto difícil, desafiador. E agora veja aquilo se construindo internamente. Veja se não é possível olhar de uma outra forma, de um outro ângulo, para a mesma experiência. Veja se ela surge de um outro jeito. Tente observar que aquela situação é construída.
Então solte, relaxe, repouse. Solte quaisquer fabricações mentais, quaisquer raciocínios. Apenas relaxe. Então, aspire que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres. Todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. A gente vai fazer a dedicação. Vou colocar aqui a página para todo mundo poder ler junto. Vai chegar aqui no Zoom. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, e todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. A gente vai para o parte final aqui, neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Bhadi Shantirakshita do mestre Padmasambhava, o rei Tritson Deltsen, possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Em Locho Sri Luce Zanling Sasun Chagarpel Jojo San Na Wada Midradu Sun Yele Show. Muito bem, pessoal. Mais uma vez eu agradeço de coração. Que bom que a gente pôde praticar juntos, né? Boa semana para todos. E vamos na Valeu, contemplação obrigado, nas Guilherme. práticas. Só. Obrigado, Obrigada. Tá. Pedro, Gente, Vera, valeu. Dani, Léo, Diego. Boa Tchau, semana, tchau. Tchau, boa pessoal. noite. Boa Boa semana. noite.